O playground é um ótimo lugar para crianças se divertirem, enfrentar riscos e superar medos. Graças às leis estaduais mais rígidas, a realidade hoje é bem diferente das décadas anteriores. Mais seguros e educacionais, os parques de hoje estão cheios de mini barras de macaco, balanços acolchoados e escorregadores de plástico. Mas ainda existem alguns playgrounds mais tradicionais e radicais por aí, que se recusam a ceder à pressão da sociedade. Então vamos ver os 10 parques infantis mais perigosos. Número 10. Parque Trinity Play. Dá só uma olhada nessa fotografia legítima da década de 1910. Antes das duas guerras mundiais, parecia que as crianças eram muito mais resistentes do que hoje. As escadas eram grandes o bastante para os bombeiros, as barras paralelas e os balanços estão muitos metros acima do solo, e as crianças na fotografia estão casualmente sentadas no topo e penduradas nas altas barras de metal. Pelos padrões modernos, esse equipamento é extremamente inseguro. Um simples deslize e uma criança pode quebrar o pescoço facilmente. De acordo com a lista de parques municipais e registros históricos da cidade, o Parque Trinity Play não existe mais, mas em seu lugar hoje está o Frets Park, que parece muito mais seguro. É semelhante ao Parque Hiawatha de Seattle, criado para fornecer espaço de lazer adicional para as crianças após a Segunda Guerra Mundial. Este parque focado na escalada foi inaugurado em 1958. Feito de nada além de aço e ferro forjado, este playground tinha barras de escalada bem altas, com mais de um andar. Até mesmo os pais morreriam de medo se caíssem de uma das vigas de aço, das argolas penduradas ou das escadas mais altas. Com nada além de concreto para amortecer a queda de uma criança, este playground foi o local de muitos crânios e tornozelos quebrados. Mas graças à mudança para playgrounds mais seguros, esse parque se transformou em algo muito mais controlado. Número 9. O toboágua feito à mão. Embora você não encontre toboáguas na maioria dos parques municipais, é evidente que eles não foram feitos para crianças. Eles podem ser muito perigosos, mesmo sem acrescentar aquelas voltas ou espirais malucas. Pode ficar ainda mais perigoso quando você adiciona uma plataforma de lançamento e uma lacuna na mistura, como este toboágua filmado em uma floresta em algum lugar. Embora eu não consiga descobrir o nome ou a localização desse vídeo, definitivamente não é algo que a maioria das pessoas iria experimentar. Construído com madeira e sacos de lixo, este toboágua feito à mão faz com que a pessoa desça uma rampa íngreme, decole e caia de costas num escorregador a poucos metros de distância. A única coisa que suaviza a aterrissagem, se não tiver alguém no caminho, é uma série de espumas espalhadas pelo chão. Eu até gosto de uma aventura, mas isso é um pouco demais. Por falar em toboáguas perigosos, aqui está um localizado no topo de um shopping em Bangkok, na Tailândia, que tem uma variedade de toboáguas emocionantes. Embora muitos deles sejam seguros o bastante, há um que vai fazer o seu coração bater mais forte. Este escorregador gigantesco lança os passageiros do telhado do shopping sem nada como suporte ou grades de proteção. Embora isso ainda não tenha acontecido, será que acelerando muito em alguma das curvas você poderia despencar centenas de metros e cair no concreto abaixo? Vai encarar o desafio? Eu que não. Número 8. Cementland, St. Louis. Durante anos, uma fábrica de cimento abandonada nos arredores de St. Louis serviu como depósito de lixo da cidade. Inúmeras toneladas de rocha, sucata e terra recém-escavada foram empilhadas ao lado de velhos silos de fábricas, caminhões de cimento enferrujados e equipamentos para cimento. Mas onde outros viram um monte de lixo, Bob Cassidy viu um parque de diversões. Para ser justo, seu olhar para o estranho levou à criação do City Museum, uma das atrações mais populares de Seattle. Por uma década, o escultor trabalhou para transformar o deserto industrial em uma atração familiar com o tema de um castelo. Usando o material deixado para trás, ele construiu um castelo, inúmeros fossos e inúmeras esculturas. Parecendo gárgulas industriais, muitos dos componentes da fábrica permanecem intocados. Em 2011, no entanto, o criador do parque foi encontrado sem vida no local. No início, os policiais pensaram que sua morte foi o resultado de um acidente com uma escavadeira. Mas numa investigação mais aprofundada, no entanto, revelou que ele havia sido vítima de agressão. Após a morte prematura de Cassidy, o projeto foi abandonado. O futuro parque temático agora se tornou um paraíso para grafiteiros, praticantes de parkour e delinquentes. Há rumores de que alguns deles desapareceram mais tarde enquanto vagavam por Cementland. Mesmo com todos esses fantasmas, a viúva de Cassidy ainda tentou terminar o parque no início de 2016. Número 7. Escorregador Barricaded, Polônia. Muitos dos escorregadores de hoje são rampas suaves de plástico de cores vivas.
Isso não apenas evita que seu filhinho frágil se queime em dias ensolarados, mas também evita que ele caia e literalmente quebre a perna. Mas há um escorregador na Polônia construído antes que os pais se preocupassem com essas coisas. Construído com o que parece ser alumínio, esse escorregador apresenta 4 rampas com a inclinação final muito acentuada. Seu design ruim faz com que a maioria das pessoas acabem quicando no escorregador ou voando para fora. Sabendo que era muito perigoso, as autoridades fecharam o local. Mas isso não impediu que algumas pessoas ainda tentassem descer. Em um vídeo que viralizou na internet, você pode assistir enquanto o escorregador envia um adulto voando pelo ar e se espatifando no chão. Embora certamente não seja o único escorregador perigoso do mundo, esse com certeza é um deles. Se existisse um prêmio para o escorregador mais perigoso, deveria ir para algum desses aqui. Este, localizado nos Estados Unidos quando molhado, claramente transforma suas vítimas em pinballs vivos, enquanto eles descem como um foguete por uma rampa de alumínio. O segundo também é perfeitamente seguro, até que você adicione um pouco de água. Com apenas um pouco de chuva, ele transforma as pessoas em projéteis arremessados por muitos metros. E esse escorregador maluco, o Suislide, talvez o seu objetivo seja ensinar as crianças a pensarem rápido, ou alguém simplesmente arrancou uma das peças dele. Não desça de cabeça. Número 6. Sentry Fury. Carrosséis costumam ser uma das principais atrações dos playgrounds. Muitos de nós temos boas lembranças de juntar nossos amigos para girar o mais rápido possível. Crianças voaram, pessoas tropeçaram, mas a maioria de nós teve aquela gostosa sensação de frio na barriga. No entanto, muitos parques decidiram renunciar a esse queridinho dos playgrounds em favor de opções mais seguras e menos enjoativas. Outros, no entanto, levaram o conceito ao extremo. Desenvolvido como uma entrada para um concurso organizado pela Red Bull, essa coisa chamada de Sentry Fury é meio jogo e meio carrossel turbinado com esteroides. Os pilotos pressionam um botão no centro para ligar a máquina. Conforme o tempo passa, a máquina começa a girar cada vez mais rápido e só para quando alguém desiste e tira a mão do acelerador. Pessoas insanas podem até mesmo experimentar forças superiores a 4G. Embora não vá arremessar ninguém graças aos cintos de segurança, o Sentry Fury é definitivamente perigoso o bastante para ganhar um lugar nessa lista. Isso me lembra a centrífuga que os astronautas têm que suportar girando rapidamente a fim de treinar para os altos G, experimentados durante as viagens espaciais. Número 5. Grand Canyon Swing, Cavernas Glenwood. Basta olhar para a borda de um desfiladeiro para deixar algumas pessoas histéricas. Agora, imagine balançar em uma engenhoca de plástico e aço. Se você alguma vez visitar Glenwood Caverns, não vai ter que imaginar por muito tempo. Anunciado como o único parque temático no topo de uma montanha na América, Glenwood oferece aos visitantes passeios em cavernas, uma montanha-russa em um penhasco, uma queda de mina assombrada e uma tirolesa cheia de emoção. Sua atração principal, no entanto, é o Giant Canyon Swing. Este passeio emocionante e indutor de parada cardíaca atira até 4 passageiros sobre o Glenwood Canyon, a uma altitude de quase 400 metros. Felizmente, para os fracos de coração, essa viagem emocionante de 80 km por hora termina em apenas 54 segundos. Você só precisa assistir alguns segundos do passeio em ação para ver por que colocamos ele na lista. Número 4. Alpine Coaster, em Meeder, Áustria. As montanhas russas modernas são o resultado de milhares de horas de ajustes, engenharia e testes rigorosos. Cada curva foi projetada para evitar choques e descarrilhamentos. As montanhas russas alpinas, no entanto, são relíquias de uma época em que essa atenção aos detalhes era opcional. Frequentemente, eles fazem curvas ao descer em costas de penhascos, cruzam antigos trilhos de ferrovia e serpenteiam perigosamente por florestas selvagens. Nesse sentido, Alpine Coaster em Meeder é o melhor das montanhas-russas desse gênero. Alcançando velocidade de 42 km por hora, essa montanha-russa dá aos pilotos o controle dos freios enquanto fazem mais de 40 curvas fechadas. Como veremos no vídeo a seguir, isso pode ter alguns efeitos colaterais devastadores. Felizmente para o resto de nós, nem todo mundo é tão idiota quanto esse cara das imagens. Mas para garantir que isso não aconteça com você, não vá muito devagar. Número 3. Tver, Rússia. Vamos brincar de associação de palavras. Se eu disser sucata, o que vem na sua mente? Muitos de vocês provavelmente imaginaram cães no ferro velho raivosos, escavadeiras e prensas hidráulicas fortes o bastante para transformar carros em picadinho. Mas alguém em Tver, na Rússia, deu uma olhada em uma pilha de sucata e decidiu que seria o material perfeito para um playground. Coberto de ferrugem, este playground é um terreno fértil perfeito para tétano e mandíbula quebrada. Incluído em suas atrações está uma engenhoca estranha que parece um cruzamento entre um dispositivo de tortura medieval e uma cadeira de barbeiro.
um pneu de trator oscilante sustentado por uma mola enferrujada e um aro de pneu girando coberto com o que poderia ser apenas tinta à base de chumbo. Número 2. Bag Jump Activity Center, Estônia. Dublês e barbeiros estão bem familiarizados com o ruído de um airbag. Explosões e perseguições de carros geralmente terminam com eles pulando de 12 a 15 metros no ar. A maioria das pessoas, no entanto, não deixaria o seu filho brincar em um. Mas no Bag Jump Activity Center da Estônia, é precisamente isso que as crianças fazem. Com vista para o estaleiro de um navio, este parque emocionante tem vários saltos em sacos infláveis, um escorregador e alguns trampolins enormes. A atração principal, causadora de ansiedade, no entanto, é um salto de uma plataforma de guindaste suspensa a 52 metros no ar. Tem gente que gosta de riscos, mas isso aqui é exagero. O truque mais impressionante executado aqui foi por Daniel Mossel, que se pendurou de cabeça para baixo e depois caiu no bag jump com um salto frontal duplo de 52 metros, que é uma queda livre de 4 segundos. Número 1. O escorregador ralador. Agora, o que parece ser o brinquedo mais louco e definitivamente mais perigoso já imaginado. Mas ele vem com uma história de fundo inteligente e bem pensada. Deixe-me explicar. Epidermólise bolhosa, comumente chamada de EB, é uma doença genética rara que afeta os tecidos conjuntivos do corpo. Crianças com esse transtorno têm a pele anormalmente frágil, que descama ou forma bolhas ao menor toque. Devido à sua fragilidade, aqueles que sofrem de EB tornam-se conhecidos como as crianças borboleta. Para ajudar a conscientizar sobre a doença, Lowy GGK, uma agência de publicidade com sede na Áustria, criou uma série de imagens. Uma delas que combina um escorregador com um ralador de queijo, ilustrando perfeitamente as lutas enfrentadas por alguém com essa doença. Tipo uma versão playground dos Jogos Mortais. Esse escorregador parece um jeito fácil e rápido de eliminar os seus pneuzinhos. Ninguém deve ser burro bastante para dar uma volta num desses, mas tem louco pra tudo, não é? E aí, qual equipamento de playground mais chocou você? Você já foi vítima de um balanço mal projetado ou barras paralelas? Ou você acha que devemos voltar aos velhos tempos, de introdução a mais riscos na vida das crianças? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!